Paz seja nessa casa e com todos nós. Jesus Cristo nos ensinava assim. O tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que Kardec intitulou Bem-aventurados os aflitos. É o item 3, intitulado Justiça das aflições. Em primeiro lugar, nós vamos definir essas duas palavras, que é para a gente compreender assim mais profundamente o que o Evangelho nos ensina. A palavra justiça, no Livro dos Espíritos, no livro 3º, parte 3ª, capítulo 11º, intitulado Da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, nós vamos encontrar a pergunta de número 875, que Kardec perguntou: como se pode definir a justiça? E os outros espíritos superiores, respondendo a Kardec, disseram assim: a justiça constitui em cada um respeitar os direitos dos demais. Com essa resposta, nós já estamos esbarrando na nossa falta de observação dos mandamentos que Deus nos enviara através de Jesus, o Filho unigênito e amado. Porque o respeito é uma virtude, uma qualidade essencial que a gente ainda não consegue executar, conforme os Espíritos responderam aqui para Kardec. E aí na questão seguinte, de número 876, ele perguntou assim: qual a base da justiça segundo a lei natural? Resposta: disse o Cristo. Está narrado por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 7, versículo 12, essa resposta. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Não existe uma outra medida mais justa do que essa. Fazermos aos outros, e essa palavra outros é qualquer um que esteja na nossa convivência, que se encontra conosco, na nossa vida diária, nos nossos afazeres e até nos nossos lazeres, no nosso descanso. Fazer a outrem aquilo que eu desejo que ele ou outro alguém me faça. Essa é a medida da justiça. Que apesar de nós sabermos, ainda não conseguimos cumprir.
Tem uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida que diz o seguinte: falar e fazer é o título. Então, a gente se equivoca muito, porque entre saber e fazer tem um transcurso muito longo. E a gente costuma achar que as pessoas que comentam o Evangelho, elas fazem o que elas falam. E não é assim. Nós estamos todos na busca do aprendizado. E na medida da nossa boa vontade, do nosso esforço próprio, a gente vai tentando cumprir aquilo que nós temos certeza que precisa ser cumprido. Mas o nosso caminhar é lento, é devagar, mas sempre. Ele começa dizendo assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Deus promete aos aflitos da terra. Porque, meus irmãos, Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ninguém precisa esperar tranquilidade, porque é aflição, é luta, é trabalho, é dificuldade. O ritmo para nós aqui, no planeta Terra, nessa escola de provas e expiações, ainda é assim. Mas em contrapartida, Jesus disse também: bem-aventurados os aflitos. Só que essa é uma promessa para cada criatura desses bilhões todos que formam o nosso planeta escola. Para cada coração. Mas é uma proposta para o futuro, conforme Kardec iniciou dizendo aqui. Essa compensação, ela só vai se efetivar na vida futura. Ou seja, no futuro da Terra, quando cada um de nós cumprirmos a parte que nos compete, promovendo a Terra em um mundo melhor. É lá que nós vamos ser recompensados por essas aflições que todos nós vivemos aqui na Terra. E nós não definimos aflição, porque aflição todos nós sabemos o que é. Porque as temos aos montes, né? Ansiedade, agonia, sufoco, preocupação, problemas de toda ordem. Faz parte do nosso aprendizado. E aí Kardec continua dizendo para nós: sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Olha, nós sabemos que para a nossa compreensão dos ensinamentos dessa doutrina santa e bendita, consoladora, espiritualizadora e educadora, nós temos que levar em conta dois dogmas que a doutrina espírita tem, que é a vida futura e a reencarnação. Porque sem isso é simplesmente impossível nós compreendermos as palavras de Jesus
espíritos que vieram nos auxiliar. Para isso, então, nós precisamos lembrar que sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque é um dado a tão contraditórias interpretações. Olha, interpretarmos os ensinos de Jesus sem acreditar na reencarnação, na vida futura, é um erro muito grande. E, até certo ponto, um perigo para quem o faz. Porque vai incutir ideias nas mentes e essa criatura é responsável por aquilo que ela fala, por aquilo que ela está veiculando e que as pessoas estão assimilando. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. E todos nós sabemos que a doutrina espírita traz para nós, através de Kardec, a chave para abrirmos a porta, que é Jesus. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Então está na doutrina espírita a chave para que nós possamos abrir a porta do entendimento, da compreensão, para conhecermos os ensinamentos de Jesus. Isso é necessário. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Olha, essa é uma questão delicada para o nosso entendimento. Por que que a gente tem que sofrer para ser feliz? Porque sofrimento é bem diferente de felicidade, não é? Não é essa felicidade que a gente está acostumado aqui, não. Porque essa, hoje eu estou eufórica, realizada. Amanhã, provavelmente, estou chorando e lamentando. Não é? É assim que acontece conosco, porque a gente está buscando uma felicidade que não é verdadeira, é passageira, transitória. Agora, nós todos fomos criados para a felicidade plena, absoluta. E por que nós não somos felizes? Se fomos criados por Deus para sermos felizes, depende de cada um de nós. É o nosso querer, não é? E aí ele continua nos esclarecendo. Dizem, para se ter maior mérito, quer dizer, quanto mais sofrimento, mais mérito. Será que funciona mesmo assim, na verdade? Porque tem gente que sofre horrores, mas continua rebelde, revoltado, intransigente, tirano, ignorante. E aí? Como é que fica? Adianta esse sofrimento dessa maneira?
E ele vai colocar aqui algumas questões para a gente meditar. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Se precisamos sofrer para ser felizes, então a medida do sofrimento tinha que ser igual para todo mundo, não é não? E funciona assim na realidade? Não. Uns sofrem muito e outros sofrem muito pouco. Por que essa diferença? Outra questão que ele coloca. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? A criatura já nasceu com aquelas dificuldades, deficiências, problemas de ordem física. E aí? O que ela fez? Ela está começando agora a sua etapa. O que ela fez para estar nessa condição? São questões colocadas. E que às vezes até nós, que estamos habituados a manejar o Evangelho, a meditar nos ensinamentos, às vezes a gente faz essa colocação. Não é? Isso é muito comum quando a gente vê as crianças em sofrimento, né? Isso toca profundamente a nossa sensibilidade. E aí, às vezes, a gente ouve as pessoas falarem, mas Deus não é justo. Por que essa criança nasceu dessa forma? Ou então, quando já tem alguns irmãos normais, perfeitos, saudáveis, e aquele nasce completamente desprovido. Por quê? O que aconteceu? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Isso a gente vê também acontecer. Criaturas que vão resolver fazer alguma coisa, elas encontram, parece que está tudo pronto, é só caminhar. Ao passo que outras só encontram obstáculos e grandes, e ela não consegue superar. Por quê? Isso é sofrimento, não é? Isso é aflição. Cadê a justiça? Porque o título é esse, Justiça das Aflições. Todavia, ainda, o que menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Olha, eu fico assim, encantada com o argumento dos espíritos superiores. O Livro dos Espíritos completou 166 anos, né? Agora no dia 18. Olha, como que durante esse século e meio, e mais uma década, quase uma década, é isso que está acontecendo, não mudou, continua acontecendo. Vocês se lembram de uma fala do Rui Barbosa? Que ele disse que chegaria o momento em que o homem sentiria vergonha de ser honesto. Será que é agora? A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus.
Olha, nós podemos ter uma fé robusta, mas somente a fé. Ela não vai responder para nós nenhuma dessas questões aqui, não. Não vai. Eu tenho fé. Porque ter fé não é só acreditar, não. Ter fé é confiar. Eu confio na misericórdia de Deus, na assistência dos benfeitores. Mas essa fé responde para mim essas anomalias aqui citadas por Kardec? Não. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. E esse infinito está bem definido em O Livro dos Espíritos, logo no comecinho, né? Os atributos de Deus. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é justo, a justiça, as aflições também têm que ser justas. Porque senão está em desacordo com os atributos de Deus. E é assim que nós temos que ver, pensar e acreditar que é dessa forma mesmo. Então, ele coloca aqui com letra itálica para chamar a nossa atenção. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois se Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, tudo isso aqui que Kardec colocou, pessoa que nasce deficiente, pessoa que luta a vida inteira, o mal parece que vai de vento em pouco, e o bem todo constrangido. Olha, se Deus é justo, essas causas também são justas, porque elas têm a sua origem. Nenhum de nós somos inocentes. Não existe inocente. Não existe vítima. Verdadeiramente não. Então, nós temos aqui nesse livro, eu tenho uma simpatia tão grande por essa irmã, Amélia Rodrigues. Ela tem uma literatura linda, um linguajar assim, ela coloca os ensinamentos, específico dela. Não tem jeito da gente colocar as nossas palavras substituindo as da Amélia Rodrigues, na psicografia do Divaldo. E aqui tem uma lição que Jesus, junto com João, o discípulo amado, João faz essas mesmas questões aqui para Jesus. E isso prova a tarefa grandiosa missionária de Kardec. Porque é a mesma coisa que Kardec colocou. Então, ela narra aqui para nós que foi um dia muito tumultuado para Jesus, como sempre, né? Vinham os magotes de pessoas sofredoras de toda a origem, de toda a espécie. E Jesus sempre paciente, sorridente, distribuindo para todos o seu amor e a sua misericórdia. E assim encerrou o dia. E Jesus, após um repasto
pasto simples na casa de Simão, ele procurou a praia para meditar. Será que a gente consegue imaginar o que Jesus estava meditando? Porque de vez em quando a gente nos pega com tais pensamentos que a gente assusta, mas não é o caso de Jesus. Então estava uma noite linda, o céu estrelado, e Jesus ali olhando o mar. Nós imaginamos que há 2023 anos atrás, a praia era uma coisa 100% natural, né? O que infelizmente hoje já não é mais. E Jesus ali se encontrava sentado meditando. E João viu Jesus sair e acompanhou Jesus. Chegou timidamente, mas muito respeitosamente, e assentou-se e ficou observando o perfil de Jesus, contemplando a grandeza do seu mestre. Jesus percebeu a presença de João, olhou para ele, sorriu, mas ficou aguardando. Porque Jesus sempre espera. Ele conhece todos nós desde o nosso princípio, desde a nossa origem. Então ele sabia que o João ia perguntar. E ele ficou aguardando, esperando ser inquirido. E ele se sentiu então bem recebido por Jesus, confiante, e arriscou, dizendo assim para Jesus: quanta misericórdia do Pai Celeste para conosco! As multidões se renovam e o amor é sempre o mesmo. E perguntou com ênfase para Jesus: de onde procedem tantos males que aturdem os seres humanos, Senhor? São tão diferenciadas as dores. No entanto, todos aqueles que as sofrem se apresentam desesperados, em rebeldia, vencidos. Por quê, mestre? Porque era assim que todos os doentes que procuraram Jesus se encontravam. E nós agora também nos achamos assim. Basta a dor bater na nossa porta, né? E Jesus então esclareceu para João: João, o Espírito tem a sua origem no silêncio dos tempos passados e avança através das experiências corporais sucessivas. O nascimento na carne é a continuação da vida, assim como a morte é prosseguimento em outro nível de vibração. Em cada etapa se adquire conhecimento ou sentimento, avançando sempre a esforço do amor ou da aflição. Então, nós é que fazemos a nossa escolha. Se nós optamos por Jesus, não precisa esperar boa vida, facilidade, tranquilidade, não. É luta, e muita luta. E aí João prosseguiu, perguntando, inquirindo o mestre: e por que sofrem os bons, enquanto os maus parecem progredir?
insistiu João. Não é a nossa pergunta diária, meus irmãos? Por que está dando tudo certo para ele? Ele é um corrupto. Ele está sonegando. E as coisas estão dando certo. Olha lá a vida dele, que boa. E a gente aqui lutando, querendo ser honesto, cumprindo os deveres. Ainda na maior dificuldade. É a pergunta de João. É a mesma pergunta nossa nos dias de hoje. E olha a resposta do mestre. Então Jesus entendeu o questionamento de João e sem nenhum enfado ele explicou assim: aqueles que hoje vemos como bons são as mesmas pessoas que antes exerceram maldade, quando poderiam ser nobres, que optaram pelo crime e agora recomeçam o caminho, alquebrados pelo sofrimento, que compreendem a necessidade de elevar-se, embora a contributo das aflições. Olha aí a justiça das aflições. Fomos maus, tiranos, cometemos atrocidades e agora estamos aqui com as nossas aflições para nos redimirmos, se bem suportarmos as nossas aflições. Jesus ainda explica: eles serão consolados. Enquanto isto sucede, o Pai Amantíssimo proporciona aos outros oportunidades de ação dignificante que preferem utilizar prejudicialmente, gerando os efeitos tormentosos que advirão no futuro. Então, por que nós vamos nos preocupar com o mal que o outro faz, se é ele que está plantando, é ele que vai colher? Porque isso é lei, e lei de Deus é imutável. E aí Jesus continua elucidando a João, e essa elucidação serve para cada um de nós. O tempo é o suceder infinito de horas, e como não há pressa na evolução, todos se elevarão mediante a escolha pessoal. Jesus nos conhece, só que Ele está olhando cada um de nós, não nessa imperfeição que a gente ainda se encontra. Jesus nos vê como vencedores, lá na frente, porque esse é o nosso propósito. Para isso fomos criados pelo Pai Amantíssimo. E aí ele vai explicar para João: eu tenho ensinado o amor por ser o único processo de viver sem sofrer. O único processo de viver sem sofrer é através do amor. Mas nós não queremos amar, nós queremos ser amados. Nós invertemos os valores, porque primeiro a gente ama, depois a gente é amado. Se quiseres ser
Evangelho diz: amai muito para seres amados. E a gente está esperando o quê? Se temos tantas criaturas à nossa volta, para a gente exercitar esse amor. Que, aliás, o Evangelho explica muito bem o que é amar, não é? Porque a gente confunde também. A gente acha que amar é ficar pendurado na pessoa o dia inteiro, onde eu vou, ela vai, tudo que eu faço, ela sabe, ela está comigo. Não é assim. O amor não é isso. Está escrito no Evangelho, principalmente como nós amamos os inimigos. E Jesus explica: todavia, os homens, preferindo ignorar a verdade, desejam a saúde para desperdiçá-la, a alegria para tirá-la fora, a paz para convertê-la em conflito. Será que Jesus aqui exagerou um pouco? É tudo que nós estamos vendo e participando. É tudo que está acontecendo. Na sua insensatez, não se detém a meditar na realidade transitória da vida física, pensando na outra realidade do ser eterno. E a última pergunta de João. Atentemos para a resposta de Jesus. Como, porém, mudar essa situação? Indagou João com sincera emoção. Aí, nesse momento, Jesus levantou-se, fitou o mar, muito calmo, céu salpicado de estrelas, e explicou: a única solução para o encontro da felicidade é não fazer a outrem o que não gostaria que este lhe fizesse. E a alternativa é vir a mim todos os que se encontram cansados e aflitos, tomando sobre os ombros o meu fardo, recebendo o meu jugo, pois só assim eu os consolarei. E assim será. Palavra de Jesus, que todos nós possamos refletir bastante nas aflições que nos visitam, porque vamos encontrar em todas elas a justiça certa, a justiça celeste de nosso Pai Criador. Muito obrigada a todos vocês, obrigada Zé Roberto pela oportunidade, e que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós.